Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos e também aos torcedores do Morrinhos. O Goiás bateu o Morrinhos por 2-0 na noite desta quinta-feira no estádio Ailê Pinheiro, em jogo que fechou a sétima rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. Com este resultado, o time esmeraldino reassumiu a liderança do Grupo A. O Anápolis havia vencido ontem e ultrapassado. Hoje o Goiás reconquistou a condição de líder e também já se garantiu na próxima fase da competição. E depois da vinheta eu vou trazer para vocês as minhas impressões sobre mais esta vitória esmeraldina, a terceira consecutiva. Para você que está aqui no Futebol 62 pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que sempre está por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Bom, nós tivemos dois tempos distintos no estádio da Serrinha. Um primeiro tempo muito marcado, né, muito amarrado, com o Goiás tendo imensas dificuldades de conseguir quebrar o sistema defensivo da equipe do Morrinhos. O Morrinhos jogava postado lá atrás, como era de se esperar, mas fazia uma boa marcação e também contava com pouca inspiração dos atacantes esmeraldinos, dos meias esmeraldinos. O Elvis muito apagado, o Vinícius um primeiro tempo de tentativas, mas sem sucesso, o Nicolas isolado no comando de ataque e pelo lado direito o Goiás tentou poucas jogadas com a dupla Maguinho e Apodi. O Apodi que entrou de última hora no time, porque o Diego sentiu alguma coisa ainda no processo de aquecimento. Já tinha saído até a escalação, né? E aí o Apodi acabou aparecendo no time no momento em que a equipe subiu a campo. Já o Morrinhos tinha uma proposta muito clara de se defender. O Morrinhos usou três zagueiros, né? Até vi citações que o Morrinhos jogava com três zagueiros. Sim, se a gente observar pela origem da função dos jogadores, eram três zagueiros, mas um dos zagueiros fazia o papel de lateral direito. Então era um lateral direito, um zagueiro improvisado na lateral direita e dois zagueiros na zaga e o lateral esquerdo pelo outro lado. Então o Morrinhos não estava num 3-5-2. Ele continuava ali no 4-2-3-1, porém tendo um zagueiro jogando pelo lado direito. E o Morrinhos conseguiu fazer uma marcação boa. E por que esse zagueiro estava pelo lado direito? Né? A função dele no jogo era travar o Nicolas, né? Não deixar, desculpe, travar o Vinícius, não deixar o Vinícius desequilibrar os jogos como ele fez nos últimos compromissos alviverdes. E deu certo a estratégia, pois especialmente no primeiro tempo o Vinícius tentou, mas não conseguiu nenhuma jogada que levasse perigo ao gol do goleiro Wallace. O Goiás só conseguiu ter algum tipo de vantagem, né, sobre a marcação do Morrinhos ali já na reta final do primeiro tempo. O Goiás conseguiu pressionar, conseguiu algumas estocadas, vamos dizer assim, mas nada que levasse muito perigo ao goleiro Wallace. O lance de maior perigo, uma finalização do Vinícius, que ele pegou um rebote dentro da grande área, ajeitou, acabou batendo de direita, a bola passou à direita do goleiro Wallace, mas bem próximo do gol. Já no segundo tempo, o Goiás não modificou, né, vamos dizer assim, não modificou as peças, mas melhorou bastante o seu rendimento. Desde o início o Goiás já levava muito perigo ao goleiro Wallace, que trabalhou bem, né? O Wallace fez uma defesa numa cabeçada do Nicolas espetacular, só que neste momento já estava 1-0 para o Goiás. O primeiro gol do Goiás, uma jogada que inicia com o Caio Vinícius, ele dá no Elvis, o Elvis tenta o passe no Nicolas, mas o zagueiro corta mal, e o Caio Vinícius, que fez muito bem esse movimento, deu, deu a bola no meio, mas não ficou ali acomodado como alguns volantes fazem. Ele entrou para a área e acabou sendo premiado com isso. A bola sobrou para ele e ele fez 1-0 para o Goiás, o segundo gol do Caio Vinícius neste campeonato goiano, o quarto gol dele com a camisa alviverde. Nesse ano, o Caio já fez aí a mesma quantidade de gols que marcou no ano passado. Então, o Goiás conseguiu essa vantagem no placar e aí o jogo ficou muito mais tranquilo para o Goiás, porque defensivamente o Goiás não teve problemas com o Morrinhos praticamente em momento algum. Mas algo que eu gostei na equipe do Glauber
é que não ficou naquela bobeira de fazer 1 a 0 e já querer viver daquele resultado. O Goiás continuou jogando em cima, chegou o segundo gol após uma jogada pelo lado direito, que o Maguinho cruzou e o Apodi apareceu na área, né, para marcar o segundo gol dele nesse Campeonato Goiano, o sexto gol dele desde que chegou a equipe do Goiás. Eu até fiz uma publicação no Twitter, né, que eu citava o Apodi estreou no Goiás no início de junho do ano passado. Neste período, né, de junho do ano passado para cá, ele é o terceiro maior artilheiro do Goiás, ao lado do Elvis com 6 gols. Ele perde apenas para o Nicolas e para o Aleph Manga, que já foi embora. Os dois marcaram 10 gols neste período, entre junho do ano passado e agora fevereiro de 2022. E o Goiás poderia ter ampliado o placar, poderia ter ampliado com o Nicolas nessa defesa que eu citei há pouco do Wallace, poderia ter ampliado com o Pedro Raul, uma jogada que ele conseguiu tirar 2 zagueiros, bateu forte, a bola bateu no peito do goleiro da equipe do Morrinhos. Poderia ter ampliado após a cobrança do escanteio, que o Caio Vinícius apareceu completamente livre no segundo pau e acabou finalizando para fora. Então o Goiás criou muito, e o Goiás tem conseguido criar muito na segunda etapa, né? Pelo menos nesses 2 últimos jogos, o Goiás fez bons segundos tempos que foram suficientes para dar a ele a vitória. Tanto o 2 a 0 sobre o Goianésia, como novamente um 2 a 0 agora diante da equipe do Morrinhos. Um aspecto tático, né, que eu achei interessante no Goiás hoje foi que o Glauber, no segundo tempo, ele põe o Pedro Raul e não tira o Nicolas. Ele tirou o Vinícius. E o Pedro Raul não fez um homem aberto pelo lado como o Vinícius faz, né? Como é a área, vamos dizer, de atuação do Vinícius. Não. Ele centralizou os dois, ele centralizou o Pedro Raul e o Nicolas, fazendo 2 centroavantes, e liberou o Maguinho para o Maguinho fazer ali a ala direita. Então, quando o Goiás não tinha a bola, o Maguinho voltava e fazia um papel de lateral direito. Quando o Goiás tinha a bola, o Maguinho avançava e abria pelo lado. Então, o Goiás ficava com o Maguinho aberto por um lado e, e, e o e outro jogador pelo outro, né? Aberto pelo outro lado. Mas o Goiás não ficou preso naquela questão de ter de ter só um centroavante e o outro centroavante ficar fazendo um homem de lado. Não, o Goiás tinha os 2 centroavantes centralizados e 2 homens pelos lados. Era praticamente um 4-2-4 que o Goiás atuou ali naquela reta final. Depois entrou o Albano. Então, eu achei interessante, até porque antes, no pré-jogo, eu havia defendido isso. Eu acho que o Goiás poderia utilizar 2 centroavantes em um jogo como este, e abrindo mão de um dos volantes. Que aí você colocava a equipe aí num 4-2-4, com a obrigação dos homens de lado, caso perdesse a bola, no momento de marcar, eles voltavam ao lado dos dois centrais, né, vamos dizer, o volante e o meio, e formavam a linha de 4 da mesma forma. Porque esse, inclusive, é um aspecto, depois eu quero debater isso em um outro vídeo específico, mas eu acho que o treinador brasileiro está muito amarrado ao sistema que ele começa. Poucos mudam o sistema durante o jogo, independente do resultado, ou poucos mudam para o início do jogo, independente de que tipo de jogo que se enfrente. Enfim, mas vamos aqui às atuações, né, dos jogadores do Goiás. Tadeu foi um telespectador, não comprometeu, mas também não teve trabalho. Maguinho, um primeiro tempo para mim ruim, pouca participação ofensiva, mas um bom segundo tempo. No segundo tempo ele foi um jogador mais agudo, mais agressivo, entrou na área da equipe do Morrinhos, deu um passe para uma assistência para o gol do Apodi, tentou, né, dar uma outra assistência para o Pedro Raul, que acabou tocando para fora, deu uma assistência para o Nicolas na cabeçada, que o Wallace fez uma grande defesa. Então, um segundo tempo bom do Maguinho. Para mim, o melhor tempo do Maguinho com a camisa do Goiás. Os 2 zagueiros seguros, tranquilos, não tiveram trabalho. O Everson errou um passe ali no segundo tempo, que inclusive propiciou o cartão que o Caio Vinícius tomou, mas defensivamente não comprometeu. O Arthur, lateral esquerdo, é um jogador que chegou ao Goiás, se emocionou quando chegou ao Goiás, mas eu penso assim, o, o Goiás precisa de um lateral esquerdo muito superior para o Campeonato Brasileiro, sabe? Um jogador que até tem um senso de marcação razoável,
mas ofensivamente é limitadíssimo, né? Limitadíssimo, não consegue ajudar, não consegue aproximar. Em alguns momentos ele tem dificuldades com o domínio da bola, coisas assim básicas. Então, para mim, o Goiás vai precisar ir atrás de outro jogador para essa posição, e isso não é surpresa, né? O futebol do Arthur apresentado neste ano não é nada diferente daquilo que ele já apresentou no ano passado. Os dois volantes do Goiás, Felipe e Caio. Até que achei que hoje o Caio teve essa participação ofensiva, né? Fez um gol, chegou em outros dois lances com perigo, mas os volantes do Goiás precisam melhorar a pegada. Eles têm muitas dificuldades em desarmar. Quase sempre que eles dão o bote é drible ou falta, mas dificilmente eles desarmam. E o volante precisa ter essa capacidade de desarme. E os dois volantes do Goiás têm dificuldade em desarmar, tanto o Felipe Bastos como o Caio Vinícius. E um campeonato brasileiro que se aproxima, você tem que ter essa capacidade. Senão você vai pendurando de falta, porque se você não consegue desarmar, você vai para o lance, é uma coisa, ou você fica na jogada ou você faz a falta. Se você começa a carregar falta contra esses grandes times brasileiros, logo você é amarelado, joga pendurado, e isso dificulta muito a atuação da equipe. Então, os dois volantes do Goiás precisam melhorar nessa capacidade. Ofensivamente, o Caio foi bem no jogo de hoje. O Elvis apagado, né, não fez uma partida no mesmo nível daquelas que ele vinha fazendo. Né, o Elvis é, com assistências, com gols. Hoje o Elvis esteve mais apagado. Ainda assim, partiu dele o lance que saiu o gol do Caio Vinícius. Né, ele tentou o passe no Nicolas, o zagueiro cortou errado, a bola sobrou para o Caio. Os homens de lado, Apodi, primeiro tempo fraco do Apodi, mas o segundo tempo sempre aparecendo, né? Ele não apareceu numa jogada no primeiro tempo. Mas um ponto que eu gosto no Apodi, o Apodi joga muito bem na zona morta do campo. Onde é a zona morta? Né? Por exemplo, a jogada construída pelo lado esquerdo. Ele consegue se posicionar muito bem no lado direito. Pode não dar nada? Pode, mas algumas vezes dá. Né? E o Apodi normalmente consegue aparecer bem nesse tipo de jogada. É aparecer e fazer o gol, aparecer e finalizar, aparecer e dar uma assistência. É um jogador que joga bem nessa, né, vamos dizer assim, no contralado da jogada. O Nicolas teve uma grande oportunidade, desperdiçou. Centroavante, quando desperdiça a oportunidade que passa, ele acaba não tendo uma noite feliz, e não foi uma noite muito feliz do camisa 9 do Goiás. E o Vinícius fez uma partida razoável, mas abaixo das que ele vinha fazendo. Ele vinha fazendo grandes partidas. Hoje eu achei que o Vinícius foi apenas razoável. Mal no primeiro tempo, não conseguiu ganhar as jogadas, praticamente não criou nada, mas no segundo tempo teve alguma participação ofensiva, e aí já um pouco melhor, por isso que eu considero razoável. Entre os jogadores que entraram, vou destacar aqui apenas o Pedro Raul, é um jogador voluntarioso, me pareceu um pouco sem ritmo de jogo ainda, mas é um jogador que tem uma ótima proteção de bola, você vê, um jogador que consegue se posicionar bem, e eu penso que quando ele estiver em forma, quando ele já estiver ambientado dentro do time, né, para se você sente ele ainda um pouco desconfortável, penso que é um jogador que poderá ajudar a equipe do Goiás. E no Morrinhos, né? O Morrinhos é um time que tem condições, para mim, de ficar com uma das vagas para a próxima fase. A equipe tem muitas dificuldades ofensivas, mas defensivamente é um time bom, que marca bem, quase não dá oportunidades para o adversário. Ah, mas o Goiás criou um pouco. Criou porque a diferença técnica é muito grande. Então, em outros jogos, com equipes de um perfil mais próximo, o Morrinhos, a tendência é que ele não sofra tanto como sofre contra o Goiás. E aí, por isso, eu penso que a equipe do Lucas Oliveira poderá sim se classificar para a próxima fase. Lógico que a disputa é dura, né? Aí disputa com o Goianésia, com o Jataiense, até mesmo com o Grêmio Anápolis, mas eu imagino que o Morrinhos provavelmente, eu imagino que o Morrinhos seja um dos times que vai se classificar neste grupo A. Beleza, gente? Muito obrigado. O vídeo ficou aí um pouco extenso, mas é que eu falei, acabei aí falando um pouquinho de outros assuntos, mas isso também faz parte, né? Até para não perder o raciocínio. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.